Senhor, somos ouvidos à Tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, nos dê capacidade, Senhor, para ouvir a Tua voz, entender a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o de número 37. Parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano viajando veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Podeis tomar assento. Mestre, o que devo fazer para receber a herança, a vida eterna? Jesus pergunta àquele homem preparado na lei, e pergunta a ele: o que diz a lei? Como está escrito? Jesus faz 2 perguntas a esse homem muito interessantes: o que está escrito na lei e como lês? Como está escrito e como você entende a lei? Como que você entende a lei que está determinada? E o homem prontamente responde sobre a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: vai e faça isso e viverás. Faça desta maneira, como está na lei, como está na palavra, que você vai viver. E Jesus, ele apresenta a este homem uma parábola. Ele apresenta uma fotografia mostrando vários personagens, mostrando para que ele possa entender aquilo que ele estava falando. E ele disse: um homem descia de Jerusalém. A primeira coisa que Jesus mostra é um caminho, e é o caminho de descida. Descia de Jerusalém. Jerusalém é o lugar mais alto, o lugar santo. Este homem estava descendo do lugar sagrado, ou tinha ido lá prestar culto. Ele estava descendo. E pelo caminho, salteadores
separam, roubam tudo que ele tem, lhe agridem e lhe deixam ele praticamente morto. Outro personagem que Jesus apresenta, um certo sacerdote, que viu e passou de largo. Igualmente, do mesmo modo, o levita. Ele diz que, aproximando-se o samaritano, viu aquele homem e, movido de íntima compaixão, compaixão é se colocar na situação da outra pessoa, é sentir o que o outro está sentindo. Então o samaritano, movido de íntima compaixão. A pergunta que nós devemos fazer: quem é esse samaritano que Jesus estava apresentando, senão o próprio Salvador? Ele se apresentava ali como Salvador, fazendo-se um de nós e descendo até as profundezas do sofrimento e limite humano, para nesta posição curá-lo e libertá-lo. Quem é que desceu? Quem é que se compadeceu? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta como pecador, como samaritano. O samaritano não era bem visto. Desce o sacerdote, representante da religiosidade, levita, do serviçal, da lei. E muitas vezes nós pensamos que alguém pode nos ajudar no caminho. O caminho, ele apresenta os perigos dos salteadores. Muitas vezes nós nos esquecemos que no caminho da vida nós vamos encontrar salteadores. Aqueles que vão nos roubar, tentar nos roubar e, se possível, nos matar. Jesus, então, ele traça algo para este homem, para que ele possa pensar. Ele, conhecedor da lei, mas não conhecia como fazer para chegar, para herdar a vida eterna. Como ele deveria fazer? Ele se apresenta. A palavra diz que tentando, sempre que a palavra diz tentando, é tentando colocar um tropeço, para que Jesus ali tropeçasse em alguma palavra, desse alguma resposta que estivesse fora da visão de Deus. Então, tentando, procurando nele alguma coisa para incriminá-lo. Este homem chega a Jesus mal intencionado. E Jesus diz: olha, o que está escrito na lei? Nós não podemos fugir daquilo que está escrito na palavra. Como é que nós vamos viver esse caminho se nós não conhecermos a palavra, nós não sabemos o que a palavra nos diz e não temos entendimento da palavra? São duas perguntas que Jesus faz a este doutor da lei. Que é que está escrito na lei e como lês? Como você entende o que está escrito? O que você consegue tirar de tudo isso que está escrito? Qual é o entendimento que você traz para isso? Jesus Cristo, ele se mostra nessa parábola como um samaritano. Ele fez como um de nós, desceu, se fez como homem, sendo Deus, se fez como homem, para ter compaixão, saber o que o homem passa, saber o sofrimento do homem. Deus levou o nosso sofrimento a sério. Ele ouve o clamor que nós emitimos a Ele, pedindo misericórdia. A religiosidade pode passar de lado, os conhecedores da lei podem passar de outro lado, passar, olhar e não fazer nada, mas Deus, Ele ouvindo o clamor do homem, Ele envia o seu único filho, para que viesse e soubesse qual é o sofrimento do homem. A palavra do Senhor diz que fez-se pobre
para nos enriquecer. Ele se fez homem. Ele sabe o sofrimento de um homem, para que ele possa agora ter compaixão do homem. E todas as vezes que nós o buscarmos, o pedimos por misericórdia, ele sabe as nossas dores, as nossas feridas, e como fazer para curar e para nos libertar. O caminho que nos leva a Deus passa pelo próximo. Se nós não amarmos o nosso próximo, como Cristo nos amou, como Deus tem nos amado, nós não chegaremos ao caminho de Deus. Não chegaremos a agradar a Deus. Se nós não tivermos misericórdia, compaixão, se nós não orarmos, se nós não clamarmos, se nós não pedimos a Deus por misericórdia, se nós não pedimos a Deus para que ouça as nossas orações, para que Deus, Ele ouça e tenha piedade, tenha misericórdia, nos perdoando e nos libertando. Quem é que pode nos libertar? Só nosso Senhor Jesus Cristo. A religião, ela não pode fazer isso, a religiosidade. Por mais conhecedor que você seja da palavra, se você não tiver entendimento da palavra, é só mais conhecimento de história. O caminho vai depender de como nós entendemos a palavra. E Jesus diz para esse homem, olha, faze isso e viverás. Jesus ensina todo o trajeto do caminho, tudo o que acontece no caminho. Nós temos que saber tudo o que acontece nesse caminho chamado vida. Nós estamos no caminho. Estamos caminhando, e caminhando num caminho que há salteadores, que há aqueles que se levantam para tentar roubar a nossa fé, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa adoração a Deus. São os salteadores, eles estão nesse caminho, e nós temos que primeiro saber lidar com tudo isso. O caminho, muitas vezes nós pegamos essa parábola e pensamos assim, bom, se eu ajudar os pobres, eu estou fazendo isso. Sim, uma parte, mas não é tudo. Como que eu vou ajudar alguém se eu não sei me preservar no caminho? Como eu vou ajudar alguém se eu não sei como caminhar? Como ir além? Como vencer as batalhas da vida? Como vencer cada levante do inimigo? Porque o caminho, nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando, e Jesus ensina nesta parábola que os salteadores vieram e deixaram aquele homem praticamente morto. Como é que está o homem quando ele é tomado por salteadores? E salteadores espirituais. Nós estamos como mortos, sem atitude, não caminhamos, ficamos parados. Quantas pessoas estão hoje sem atitude? Não sabe como lidar com a situação, não sabe como vencer essa situação. Eu poderia amar o meu próximo, mas como eu vou amar o meu próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? Primeira pessoa a quem eu devo amar sou eu mesmo. Eu preciso me amar para poder amar. Como você se ama, assim você ama o seu próximo. A grande verdade é que muitas pessoas não se amam, e eles saem num trabalho de tentar amar o próximo. E é frustração. Acaba se frustrando, porque nesse caminho ele não aprendeu como lidar. A primeira palavra que Deus dá ao seu povo, e quando Jesus usa esse conhecedor da lei, Jesus leva a ele exatamente as palavras da lei. Ele era conhecedor da lei, então ele deveria saber como que ele tinha que usar a lei, como que nós temos que usar a palavra de Deus. Então, Jesus leva ele
a declarar a palavra. Diga para mim o que está escrito. E diga para mim como é que você lê tudo isso. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Diz assim no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa que eu tenho que entender nessa caminhada, que não existe outros deuses. O Senhor nosso Deus é único. Aonde eu vou buscar? Só em Deus. Versículo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. A pergunta é, nós estamos amando Deus dessa maneira? Nós estamos lendo, entendendo o que nós lemos? Como que nós estamos vivendo? Você sabe o que está escrito? Quais são as ordens de Deus para o seu povo? Ouve, a primeira palavra de Deus para o seu povo é: pare, me escute, ouça. Esses dias de tanto falatório, pare, ouça. Ouça o que Deus tem a dizer. Ouça o que Deus tem a falar. Ouça o que Deus tem a falar para a sua igreja, para a família. Como que a palavra vai sendo revelada, os últimos momentos, os últimos dias. Por mais que a gente ouve, nós não temos entendido aquilo que Deus fala. Então, a primeira palavra que Deus dá ao seu povo é: ouve, Israel, ouça. E versículo 6 diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Aquele homem, ele era conhecedor de toda a lei, mas a lei não estava em seu coração. Ele não tinha entendimento de como ele deveria agir para herdar o reino de Deus. Como ele iria herdar a vida eterna. E vai dizendo no versículo 7, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comeres e te fartares. Ouça o que Deus tem para você. Ouça o que Deus tem para cada um de nós. Então Jesus, ele se depara com aquele conhecedor da lei, e ele faz duas perguntas, muito interessantes essas perguntas, né? Como você lê? Ou o que está escrito? Jesus apresenta várias personagens nesta parábola. E eu digo que o primeiro é o caminho é a vida que nós estamos caminhando. E se nós não soubermos caminhar nessa vida, não soubermos nos defender nessa vida, nós cairemos na mão dos salteadores, daqueles que vão nos deixar praticamente mortos pelo caminho. E estávamos, e Jesus veio para nos trazer libertação e salvação. Então, entendendo a palavra daquilo que Jesus está nos ensinando, nós devemos saber que, primeiramente, temos que clamar a Deus pela salvação. Jesus, ele se fez homem, se fez igual a nós, para nos dar
a salvação. Nenhum homem, pelo seu próprio caminho, nenhuma religiosidade, nenhum conhecedor da palavra, poderia tomar aquele homem caído no caminho e trazer a ele cura. Nenhum homem. Nem a lei, nem a religiosidade, nenhum deles estaria preparado para isso. A não ser Jesus, que se fez como um samaritano, pecador, na cruz do Calvário. Ele se mostra pecador, ele se mostra sem valor algum, e a palavra do Senhor diz que se fez pobre para nos fazer rico. Ele desceu para ter compaixão de nós. Então, quando Israel é chamado, a primeira coisa que Israel é chamado é para ouvir. Pare, ouça. Ouça o que eu vou te dizer. Ouça o que eu vou te apresentar. Ouve, ó Israel. E depois de ouvir o que eu tenho para te falar, você faça o seguinte: você começa a passar para os seus filhos, falando na sua casa, falando, caminhando, em todos os lugares. Você viva esta palavra. Capítulo 20 de Deuteronômio diz as leis da guerra. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos com a nossa vida num parque de diversão, né? Muitas vezes temos a sensação que nós estamos num parque de diversão. Por mais problemas que se levantam contra a família, contra a igreja, contra aqueles que querem servir a Deus, parece que tudo é brincadeira. Mas, na verdade, a nossa vida se assemelha a um campo de batalha. E não a um parque de diversões, como muitas vezes nós somos levados a pensar que a nossa vida é um parque de diversões. Tudo isso vai passar, nós não vamos nos apercebendo, o inimigo vai ganhando espaço, o inimigo vai ganhando território, vai nos intimidando, vai aumentando, e nós estamos esperando algo acontecer. Deus fala ao seu povo que eles deveriam estar preparados para a guerra. Eles deveriam se preparar para a guerra. Algo que a igreja precisa aprender é se preparar para a guerra. Esse caminho que nós temos, tem salteadores que querem nos matar, nos destruir e nos deixar à beira do caminho até morrermos. E nós não vamos percebendo tudo que o inimigo está tramando. Capítulo 20 de Deuteronômio começa assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. A primeira coisa que Deus fala é: não olhe se o teu inimigo tem maior número, se eles estão com mais força, nada disso importa. Se você confiar em Deus, se você sabe que o Deus de Israel está conosco, Ele diz: não temas, não terás temor e nem tremor, porque eu estou contigo. Então, a vida é uma caminhada, mas nós não podemos caminhar sem esta preparação, sem saber daquilo que nós precisamos para caminhar esse caminho que Jesus fala. Então, a parábola de Jesus, a primeira coisa que ele mostra é o caminho. Descia um certo homem. E ele vai traçando o caminho que muitos estavam descendo. Então, a primeira coisa que Jesus mostra é o caminho. E nesse caminho, nós temos que saber que existe salteadores. Alguém que está à espreita, nos esperando para nos derrotar. Como vamos caminhar esse caminho sem esta proteção? Como vamos caminhar se Deus não é a nossa proteção? Versículo 2 diz assim: e serás que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. O sacerdote se adiantará
e falará ao povo. Sempre que o Senhor nos usa para ministrar a palavra, a gente fala do perigo da vida, do perigo do inimigo, do perigo de esquecer Deus, do perigo de não buscar a Deus, do perigo de esquecer de louvar a Deus, do perigo de caminhar sem a presença de Deus. O sacerdote, ele tem uma função. Qual é a função? Tocar o chofar, falar, ministrar, ensinar. Ah, mas de novo, fala de novo, toca a trombeta de novo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo? Falará ao povo. Nós temos que retomar o culto a Deus. Retomar, sem medo nenhum. Retomar o culto a Deus. Buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o pensamento, buscar a Deus. Os dias que nós estamos vivendo, estamos no caminho mais difícil da nossa caminhada. Estamos em um caminho onde o inimigo, ele sabe que os seus dias estão contados e ele está agindo desesperadamente para que ele possa tragar a muitos. Ele sabe a sua derrota, ele sabe que ele não vai vencer, ele já sabe que ele é derrotado, mas ele não quer ir sozinho. Ele não quer ser derrotado sozinho. E ele está buscando aqueles a quem ele possa tragar. Aqueles a quem ele possa deixar pelo caminho quase mortos. Sem saber o que fazer, sem ter atitude nenhuma, sem saber como caminhar. No versículo número 3, diz assim: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Ouvi, igreja, nós estamos em um tempo de guerra espiritual. Guerra contra a família, guerra contra a tua fé, guerra contra a tua liberdade. Ouça, ó Israel. Versículo 4 diz: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Quem é que vai conosco? Deus. Eu sempre digo, eu e Deus somos maioria. Não precisa muita gente, eu e Deus, nós somos maioria. Se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. E é isso que nós temos que buscar, preparados para esse caminho. Porque Deus fala ao seu povo se preparar para a peleja, se preparar para a batalha, para que Ele possa estar juntamente conosco, porque nesse caminho, só Ele pode nos libertar. E no versículo de número 5 diz assim: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Consagra a tua casa. Você não pode entrar na peleja antes de falar: Senhor, eu entrego a minha casa nas tuas mãos e aos teus cuidados. Entregar a nossa casa, para que Deus, Ele possa ali tomar conta de tudo que é nosso. E diz assim: olha, se você tem uma casa nova, mas não consagrou ainda, consagre. Porque, porventura, você pode se perder nesse caminho, e outro vai fazer isso por você. Outro vai tomar conta. Esse caminho é um caminho perigoso. É um caminho que muitos ficam por ele. É um caminho que, quando os salteadores vêm, destrói família, destrói vidas.
Quantos foram por esse caminho sem a devida proteção? Nós não podemos caminhar no caminho da vida sem a devida proteção. No versículo 6 ele diz assim: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Plantou uma vinha e não desfrutou. Viver o melhor, comer o melhor, agradecer a Deus tudo aquilo que Ele te deu, gozar de tudo aquilo que Ele concedeu. O que é gozar a vida? É ser agradecido em tudo que Deus te deu. Tudo que Deus tem te dado, agradecer a Deus, ser grato a Deus. Você pode ter plantado uma vinha e ainda não saboreou esta vinha, ainda não usufruiu de tudo isso. Tem pessoas que estão acumulando, mas não estão desfrutando. Chega um momento que tudo aquilo que você acumulou ficou para alguém. Você não desfrutou. Então a Bíblia diz assim: qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Algum outro desfrute. Versículo 7. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Vá viver, aproveitar a sua família, aproveitar a sua casa, aproveitar a lua de mel. É isso que a palavra está nos dizendo. Aproveitar esse caminho. É um caminho de guerra, é um caminho de lutas, mas Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós temos segurança de caminhar. Praga nenhuma chega à tua tenda, nenhum mal virá sobre a sua família, porque Deus, a primeira coisa que Ele fala a Israel é guardá-lo. Eu estou contigo. Então não deixe de desfrutar, não deixe de agradecer a Deus, não entre em paranoia de medo, de angústia. Comece a viver tudo aquilo que Deus tem te entregado, tudo aquilo que Deus tem te dado. Versículo 10 diz assim: quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe a paz, promover e sugerir a paz. O que nós temos que fazer? Promover a paz. Nós não somos os primeiros a agredir, nós não somos os primeiros a ofender, nós temos que promover a paz, e principalmente sugerir a paz. Quando você chegar em algum lugar, quando você vai para combater, a primeira coisa que você deve fazer é apregoar a paz. O que Jesus ensina quando você, aos seus discípulos, ele falando assim: quando você chegar numa cidade, e se você for mal recebido, sacode o pó, e a paz que você levou, ela volta para você. Você leve a paz, apregou a paz. Não entre em contendas, não entre em lutas desnecessárias. É isso que a palavra vem nos falando, mesmo em tempos de guerra. Versículo 17 diz assim: antes de destruí-las totalmente, aos heteus e aos amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Antes, destruí-las, né? Versículo 16 diz: porém das cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las totalmente. Aí ele nomeia todos os inimigos. A palavra do Senhor diz para nós hoje que nosso inimigo não é de carne e não é de sangue, mas são principados e potestades malignas. Então, nós temos que destruir
aquilo que vai perverter o nosso caminho. Versículo 18 diz: para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e pequeis contra o Senhor, vosso Deus. Nós temos que destruir aquilo que vai nos perverter. Nós temos que eliminar da nossa vida, destruir os caminhos, as coisas que nos levam ao quê? Ao erro, ao engano, à mentira. Tem muitas coisas que estão se infiltrando em nosso meio. E nós estamos permitindo. Permitindo isso, o que vai acontecer? Eles vão nos ensinar a fazer conforme todas as suas abominações. Então nós temos que destruir tudo aquilo que perverte, tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus. Nós temos que aprender a separar o que serve do que não serve. Aprender o que é bom do que não é bom. Aprender o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, olhando para tudo isso, aqui fala de um povo natural, mas a palavra de Deus nos fala hoje de algo espiritual. Aquilo que estão se fazendo neste mundo e começam a querer introduzir na nossa casa, nós temos que destruir, não podemos permitir que esse mau costume entre na nossa casa. Antes de entrar, nós temos que anular, nós temos que aniquilar eles, não permitir que ele nos ensine a nos desviar do caminho de Deus. Versículo 19 e 20 diz assim: quando sitiares uma cidade, por muitos dias pelejando contra ela, para a tomar, não destruirá o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortará, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Preservar aquilo que dá fruto e aquilo que nos alimenta. Nós temos que preservar o que é bom. Deus está falando, olha, nem tudo no mundo é ruim. Tem coisas que é boas. E aquilo que é bom, preserve. Aquilo que é bom para a sua saúde, aquilo que é bom para a sua casa, aquilo que é bom para a sua família, preserve. Não vai colocando machado e derrubando tudo. Muitas vezes nós achamos que nós temos que destruir tudo do mundo. Não, Deus nos colocou neste mundo porque nós somos o sal e somos a luz. Então, aquilo que é bom, nós precisamos preservar. Aquilo que é bom, nós precisamos manter. E continua, diz assim no 20: mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás, cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja vencida. Porém, aquilo que não alimenta, destrua. Ponha resistências. Levante baluartes. Levante colunas. Ponha vigias. Tem coisas que não servem. Nesse caminho, tem muitas coisas que não servem para nós. Não servem para aqueles que servem a Deus, aqueles que querem Deus. Então, essas coisas, tira fora, corta, ponha resistência. Então, Jesus responde a este conhecedor da lei, o que está escrito? E como lês? Nós podemos ler a parábola do bom samaritano e sair distribuindo alimento, como muitos fazem. Eu estou fazendo, eu estou alimentando tanta gente. Amém. Isso é muito bom. Mas se você não cuidar da sua vida, se você não se preparar para essa guerra, você vai cair no caminho. Por melhor que você seja, por mais bonzinho que você seja, quantas vezes nós encontramos com pessoas que estão totalmente decepcionadas com tudo.
Outro dia uma pessoa disse para mim: eu sou tão bom, olha, eu faço marmita, dou para os moradores de rua, mas eu estou em depressão. Está fazendo quase tudo, mas não está se preparando para a peleja, para o caminho. A primeira coisa que Jesus mostra nesta parábola é o caminho. É o caminho. E ele mostra como o caminho é perigoso. Como no caminho tem salteadores. Como no caminho tem homens malignos que quase tiraram a vida daquela pessoa. Roubaram tudo que ele possuía e deixaram ele jogado. O inimigo, ele é este homem representado nessa parábola. O que o inimigo veio fazer? Roubar, matar e destruir. Ele não veio brincar. Por isso muitas vezes nós nos esquecemos que nós temos um inimigo. E ao invés de nos prepararmos para uma batalha, buscar Deus para essa proteção, buscar em Deus guardar a nossa casa, a nossa família, nós estamos pensando que esse caminhar é um parque de diversões. O dia que eu quiser eu vou falar com Deus. No dia que eu achar bom, eu procuro Deus. E a gente só procura quando está tudo ruim, né? Quando está tão ruim, aí que a gente fala: 6 horas por mim. A gente costuma chamar o crente 6 horas, né? Porque é sempre, vocês oram por mim. Mas nunca vem orar, nunca vem buscar, nunca vem aprender, nunca vem ouvir o que Deus fala. Então está indo nesse caminho e se esquecendo que nesse caminho há salteadores. O bom samaritano, ele está ali, pronto a nos libertar. Jesus, ele é o bom samaritano. Ele veio como pecador, como homem, não tinha pecados, mas ele veio como homem, carne e osso, para saber tudo o que nós sofremos, quais são as guerras que nós enfrentamos. Então, ele se enche de íntima compaixão. Só pode ter compaixão aquele que sabe o que é a dor, aquele que sabe o que está sofrendo. Então, para esse caminho, Deus fala ao seu povo: olha, se prepare para a guerra. As leis da guerra são essas. Se você tem uma casa, consagre ela a Deus. Se Deus te deu um filho, consagre ele a Deus. Se você tem uma vinha, desfrute dessa vinha. Se você tem um bom casamento, viva o melhor desse casamento. Se você ainda não entendeu que o casamento é uma dádiva de Deus, quantas pessoas estão vivendo o pior da família? E não entende que tudo que Deus deu é para ser preservado, é para ser guardado. Deus quer primeiro que você entregue tudo nas mãos dEle. Tudo. A primeira coisa é consagrar. Se a sua casa não foi consagrada a Deus, consagre a Deus. Consagre a Deus. Antes a igreja falava assim: o domingo é o dia da consagração. É o primeiro dia da semana. Não se podia faltar na igreja, porque vinha-se à igreja para consagrar a semana, consagrar a família, consagrar o nosso trabalho. Hoje, nós não temos mais esse entendimento de consagrar a Deus. De no primeiro dia da semana, consagrar a Deus. Ou um dia da semana falar: hoje é o dia que eu vou consagrar a Deus. Esse dia é o dia que eu vou consagrar a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que ter é consagrar a nossa casa. Consagrar a Deus. Consagrar a tua família. Consagrar os teus negócios. Consagrar teu casamento. Quantos creem nessa palavra? Aquele homem, como muitos de nós, chegou a Jesus e pergunta: como eu vou herdar
a vida eterna? Como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como você lê? Jesus disse para o diabo: está escrito. Na tentação de Jesus, a palavra que ele usa, está escrito. A igreja, ela precisa acordar mais para aquilo que está escrito. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. O bom samaritano, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe as nossas dores. Nós temos que clamar a Ele, que nesse caminho, Ele venha nos ajudar. Quantos estão jogados na beira do caminho? A religiosidade não vai te ajudar. Os conhecedores da lei não poderão te ajudar. Só o bom samaritano. Ele vai te recolher. Ele vai colocar você na cavalgadura. Vai entregar ao hospedeiro. Vai pedir para que cuide de você. Permita ser tratado. Permita ser curado. Permita que o Senhor, Ele trabalhe o seu coração. Que Ele derrame em você o azeite e o vinho nas suas feridas. Quantas pessoas estão feridas? E se levanta contra a igreja, se levanta contra o pastor, se levanta contra o governo, se levanta contra a família. Nada disso vai te curar. Leia o que está na palavra. Ouça o que Deus tem para dizer. Ouve, ó Israel. Esse caminho é perigoso. Você vai sair a peleja. Mas eu quero estar com você. Eu sou teu guarda. Eu sou tua proteção. Deus, Ele guerreia as nossas guerras. Chame Deus para essa caminhada. Essa caminhada não é fácil. Há lugares terríveis. Davi, ele faz uma visão do caminho de vale da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No caminho nós podemos passar pelos vales. Esse caminho tem montanhas e vales, tem altos e baixos. Vamos enfrentar temporais, sol escaldante. Nesse caminho nós não podemos estar só. O inimigo está à espera daquele que está desprotegido. O inimigo está à espreita daquele que vem vindo sem proteção. Traga sua família para essa proteção. Traga sua família para viver o melhor de Deus. Se você ainda não consagrou sua família, consagre tua família. O culto a Deus é uma consagração da nossa vida. É uma consagração. É ouvir o que Deus tem para nos dizer. É pedir direcionamento para Deus. É avistarmos ao longe o perigo. E pedir proteção. Os dias são de trevas. Os dias são terríveis. Se nós lemos a palavra, aquilo que está escrito, nós entenderemos o que está acontecendo. Tudo. Se você não quer ainda, não tem tempo para ler a palavra, assista as novelas sobre o Apocalipse. Retrata um pouco daquilo que é a veracidade de tudo que está reservado.
vai entender os dias que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivenciando. Os dias estão se abreviando e nós estamos no caminho despreocupados, como se estivéssemos em um parque de diversões. É tempo de buscar a Deus. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. O caminho tem ciladas. O caminho tem inimigos à espreita. A palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando aqueles a quem ele possa tragar. Busque Deus. Esse é um tempo de buscar a Deus. Esse é um tempo de ouvir Deus falar. Esse é um tempo de falar com Deus. Esse é um tempo de buscar perdão e clemência de Deus, misericórdia. Fale com Deus. Peça para que o Senhor abra os teus olhos, tire as escamas, abra os ouvidos, abra o entendimento, que o Senhor te dê sabedoria em ler, sabedoria em entender tudo o que está acontecendo, para que você não fique cauterizado, amortizado, sem entender o que está acontecendo. Os dias são de trevas, e sem querer, como diz o hino, o crente cai, pensando que nunca cairia, esfria, porque está escrito, que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará, a fé de muitos esfriará. O Senhor te chama nesta noite. O Senhor te chama ao arrependimento, ao entendimento. Consagre a tua casa. Consagre o teu casamento. Consagre os teus negócios. Diga ao Senhor que os frutos do seu trabalho precisam ser prazerosos. Você precisa aproveitar com prazer, com alegria. O inimigo veio roubar a tua alegria, a tua paz. Senhor, estamos aqui esta noite, Pai. Senhor, aprendendo sobre o caminho. Sobre esse caminho, Pai, que temos que enfrentar. Onde há salteadores. Onde há homens violentos. Senhor, nos ajude. Que essa tua promessa, Pai, que nunca nos deixaria só, não nos deixe só. Nos tome pelas mãos e nos faça caminhar direito. Senhor, toma o teu povo em paz nessa noite. Senhor, dê a eles o entendimento da tua palavra. Dê a mim o entendimento da tua palavra. Senhor, que eu possa ler e eu possa entender a tua palavra. Senhor, dá sabedoria. Tira, Senhor, as dúvidas dos nossos corações. Aquilo que não provém de ti. Senhor, liberta agora aquele que está oprimido, aquele que está amarrado. Senhor, aquele que está preso pelas artimanhas de Satanás. Liberte agora, Pai. Senhor, visita os lares nesse momento, lares que se esqueceram de consagrar a Ti, Senhor, que eles consagrem a Ti agora. Senhor, busquem a consagração, busquem estar na Tua presença, busque um dia de consagração, um culto de louvor e de adoração a Deus, que não venham se contaminar com os ensinamentos do mundo. Senhor, liberta, transforma, salva. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.